O poder da oração, a ciência dos milagres revelada por Gregg Braden. Você já imaginou que suas emoções podem influenciar o mundo ao seu redor? E se eu te dissesse que existe uma conexão real entre a ciência moderna e os antigos ensinamentos espirituais? Hoje vamos explorar a incrível pesquisa de Gregg Braden, um cientista e autor renomado que descobriu como nossos pensamentos e sentimentos podem moldar nossa realidade. Do poder da oração à influência da consciência coletiva, você vai entender como a ciência dos milagres pode transformar sua vida. Gregg Braden é um autor, pesquisador e palestrante conhecido por explorar a conexão entre ciência, espiritualidade e consciência humana. Com formação em geologia e experiência como cientista da computação e designer de sistemas para grandes corporações como Cisco Systems, ele passou a se dedicar ao estudo das tradições espirituais antigas e como elas se relacionam com descobertas científicas modernas. Seus livros abordam temas como o poder da oração, a influência da consciência coletiva na realidade e a interseção entre física quântica e espiritualidade. Algumas de suas obras mais conhecidas incluem O Código de Deus, A Matriz Divina e O Efeito Isaías. Ele defende que nossas emoções e pensamentos têm um impacto direto no mundo ao nosso redor, influenciando nossa saúde, o comportamento humano e até eventos globais. Braden é frequentemente associado ao movimento do desenvolvimento espiritual moderno e já participou de conferências internacionais ao lado de outros pensadores da nova ciência, como Bruce Lipton e Joe Dispenza. Seu trabalho tem uma abordagem que mistura ciência e misticismo, sendo bem recebido por muitos no campo do autoconhecimento, embora também enfrente críticas de setores mais céticos da comunidade científica. Agora pegue seu café, se acomode e vem comigo nessa jornada fascinante. Se inscreva no canal, ative as notificações e vamos juntos desvendar os mistérios da ciência e da espiritualidade. Desde tempos imemoriais, textos antigos e tradições espirituais sugerem que tudo no mundo está interligado de maneiras que talvez só agora comecemos a compreender. Esse campo sutil de energia, descrito por cientistas ocidentais como uma rede fundamental, seria o alicerce de toda a criação. Ele sempre existiu e parece responder profundamente aos instintos humanos e animais, funcionando como se nossa prece já tivesse sido atendida antes mesmo de ser feita. Esse campo nos conecta às forças criativas do universo, permitindo que a realidade responda às emoções e intenções que nutrimos em nossos corações. Poderíamos considerar que cada momento de nossas vidas faz parte de um diálogo contínuo com o cosmos. E se tudo ao nosso redor, desde a cura dos corpos até os relacionamentos, das guerras à paz mundial, fosse reflexo dessa inteligência, dessa energia subjacente? A ciência ocidental começa agora a descrever esse campo em uma linguagem que reconhecemos, e evidências crescentes sugerem que o mundo funciona como um espelho do nosso estado interior. Nossos pensamentos, emoções, crenças e orações moldam a realidade ao nosso redor. O físico John Wheeler, de Princeton, propôs um conceito revolucionário ao afirmar que vivemos em um universo participativo. Em vez de sermos meros espectadores de um cosmos já formado, ele sugere que o próprio universo se manifesta em resposta às nossas interações. Somos, segundo essa visão, fragmentos do universo que se observam e se criam continuamente. Essa ideia desafia a física tradicional, pois sugere que, ao buscar a partícula fundamental dentro do átomo quântico, talvez nunca a encontremos. Isso porque o próprio ato de observar cria algo para ser visto. Da mesma forma, ao explorar o limite do universo, talvez jamais o alcancemos, pois nossa consciência, ao buscá-lo, está continuamente criando novas realidades. Experimentos conduzidos entre 1993 e 2000 por instituições científicas de prestígio agora dão suporte a conceitos que os antigos já haviam descrito em sua própria linguagem. 3 desses experimentos, em especial, estão desafiando as bases da física clássica e reforçando a ideia de que estamos conectados através desse campo de energia. A noção de uma essência onipresente que interliga todas as coisas não é nova, nem mesmo para a ciência.
No final do século XIX, essa questão gerou grande debate, e o conceito era conhecido como campo de éter. Em 1887, o famoso experimento de Michelson Morley tentou comprovar sua existência. Baseando-se nos resultados obtidos, a física ocidental passou a acreditar que os eventos no mundo ocorrem de forma isolada, sem conexões invisíveis entre si. No entanto, hoje sabemos que essa visão estava equivocada. Uma analogia simples para esse experimento seria sair de um prédio, molhar a ponta do dedo e erguê-lo ao ar. Se nenhuma brisa for sentida, concluir-se-ia que não há ar ao redor, o que, evidentemente, não é verdade. Da mesma forma, Michelson e Morley presumiram que, se esse campo existisse, deveria estar em movimento. Ao não detectarem esse movimento, concluíram que ele não existia. Durante mais de um século, essa ideia influenciou profundamente a ciência ocidental. No entanto, experimentos modernos têm demonstrado que o que acontece em um lugar pode, sim, afetar outro ponto distante. Um dos experimentos mais marcantes foi conduzido pelo físico russo Vladimir Poponin nos anos 1990. Ele veio aos Estados Unidos para aprofundar sua pesquisa e investigar a relação entre o DNA humano e a matéria que compõe nosso mundo, especificamente pequenos pacotes de energia chamados fótons, ou partículas de luz. O experimento consistiu em colocar um tubo de vidro a vácuo, removendo todo o ar e deixando apenas essas partículas de luz. Inicialmente, os fótons estavam distribuídos de maneira aleatória, como esperado. Mas o que aconteceu a seguir mudou completamente nossa compreensão sobre a interação entre a matéria e a consciência humana. A próxima parte do experimento se torna ainda mais fascinante. Quando os pesquisadores colocaram DNA humano dentro do tubo, perceberam algo surpreendente: os fótons, que antes estavam distribuídos aleatoriamente, passaram a se alinhar em resposta à presença do DNA. Isso demonstrou que o material genético humano influencia diretamente a matéria ao seu redor, uma ideia muito defendida por antigas tradições espirituais. Pela primeira vez, esse conceito foi comprovado em laboratório. Mas o que veio depois foi ainda mais intrigante. Quando o DNA foi removido do tubo, os cientistas esperavam que os fótons retornassem à sua distribuição aleatória original. No entanto, isso não aconteceu. Mesmo sem o DNA presente, os fótons permaneceram organizados como se ele ainda estivesse ali. A grande questão é: por quê? Não há explicação dentro da física tradicional para esse fenômeno. Esse experimento ficou conhecido como o DNA fantasma, pois sugere que o DNA humano estabelece uma conexão duradoura com as partículas de luz, mesmo após ser fisicamente removido. Isso indica que o DNA se comunica com a essência da realidade, os pacotes de energia que formam toda a matéria. Os cientistas passaram a chamar esse fenômeno de um novo campo, mas talvez ele sempre tenha existido e apenas não tivéssemos consciência disso. Outro experimento fascinante foi conduzido por pesquisadores militares, que investigaram a conexão entre o DNA e as emoções humanas. Para isso, coletaram amostras de DNA da boca de voluntários e as colocaram em um dispositivo que media suas reações. Enquanto isso, os voluntários permaneceram em outra sala do mesmo prédio e foram submetidos a estímulos emocionais projetados para provocar sentimentos intensos, como alegria, tristeza, medo ou raiva. A física ocidental tradicionalmente sugere que, uma vez separado do corpo, o DNA não deveria mais ter qualquer ligação com seu doador. No entanto, os experimentos demonstraram exatamente o oposto. Sempre que o voluntário experimentava uma emoção intensa, o DNA reagia instantaneamente, como se ainda estivesse conectado ao corpo original. Normalmente, ao pensar em experimentos desse tipo, imaginamos que algum tipo de energia precise viajar de um ponto a outro, o que geraria um pequeno atraso na resposta. Mas o que ocorreu foi surpreendente: a reação do DNA foi imediata, sem qualquer intervalo de tempo entre a emoção sentida pelo doador e a resposta da amostra de DNA.
Os testes foram então ampliados para verificar se essa conexão se mantinha a distâncias ainda maiores. O DNA e o doador foram colocados em locais separados por centenas de quilômetros. Um dos experimentos, conduzido pelo Dr. Clive Baxter, envolveu um doador em Los Angeles e sua amostra de DNA em Phoenix, a quase 650 quilômetros de distância. Os resultados permaneceram os mesmos, a resposta foi instantânea, independentemente da distância. Isso sugere a existência de uma energia não local, um campo que está presente em todo lugar ao mesmo tempo, sem necessidade de transmissão convencional. O terceiro experimento foi realizado no início dos anos 1990 pelo Instituto HeartMath, uma organização de pesquisa inovadora no norte da Califórnia. Eles investigavam uma hipótese fascinante, a de que o coração humano desempenha um papel muito maior do que apenas bombear sangue pelo corpo. O instituto descobriu que o coração gera o campo magnético mais forte do corpo humano e que esse campo se estende além do organismo, criando uma estrutura energética chamada toroide, que pode alcançar entre 1,5 e 2,5 metros ao nosso redor. Isso levantou uma questão crucial. Esse campo poderia estar transportando outras formas de energia além da eletromagnética? Para testar essa hipótese, os pesquisadores isolaram amostras de DNA e pediram a indivíduos treinados que gerassem emoções específicas, como amor, gratidão, compaixão, raiva ou ódio. Enquanto esses participantes focavam nessas emoções, os cientistas mediam como o DNA reagia. Os resultados foram reveladores. Quando os indivíduos expressavam sentimentos positivos, como amor e gratidão, o DNA se relaxava, tornando-se mais acessível e funcional. Esse estado de relaxamento, conforme indicado por outros estudos, também melhora o sistema imunológico. Por outro lado, emoções negativas, como raiva e ressentimento, faziam o DNA se contrair, tornando-se mais rígido e menos eficiente. Em alguns casos, essa contração reduzia a capacidade do DNA de desempenhar suas funções essenciais. Essas descobertas oferecem uma explicação científica para algo que intuitivamente já sabemos: emoções negativas afetam nossa saúde de maneira prejudicial, enquanto sentimentos positivos fortalecem nosso corpo e bem-estar. O mais impressionante é que esses experimentos indicam que nossas emoções não apenas afetam nosso próprio organismo, mas também podem influenciar o ambiente ao nosso redor, talvez até mesmo a realidade em um nível fundamental. Se isso for verdade, estamos apenas começando a redescobrir um conhecimento antigo, descrito por diferentes culturas ao longo da história, mas que só agora começamos a compreender sob uma nova perspectiva científica. Diversos laboratórios ao redor do mundo realizaram experimentos semelhantes, e os resultados, em sua maioria, foram consistentes. Em vez de estudos isolados, essas descobertas se complementam e contam uma história fascinante. O experimento de Popon demonstrou que o DNA tem influência direta sobre o mundo físico em nível energético. Outro experimento revelou que as emoções humanas podem modificar o DNA, que, por sua vez, afeta a realidade ao nosso redor. Já o estudo conduzido pelo Exército dos Estados Unidos mostrou que essa conexão independe da distância, seja próximo ou a quilômetros de distância. O efeito permanece inalterado. Esses resultados indicam que possuímos um poder que transcende as leis físicas convencionais. Algo em nós, relacionado às emoções e crenças, ultrapassa as barreiras do tempo e do espaço. Tradições antigas já mencionavam essa conexão com o universo e nos ensinavam como aplicá-la em nossa vida. Mais do que reconhecer essa ligação, essas tradições nos deixaram um guia prático sobre como utilizá-la para promover cura, harmonia familiar e até mesmo a paz entre nações. Mas se esse conhecimento sempre existiu, por que a ciência ocidental só agora começa a compreendê-lo? A resposta pode estar nas rupturas do nosso elo com o passado. Ao longo da história, perdemos informações essenciais sobre nossa relação com o mundo. A primeira grande perda ocorreu com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, no século IV.
Embora não saibamos exatamente o conteúdo de seus registros, historiadores romanos catalogaram mais de 536 mil pergaminhos antes da tragédia. Esses textos continham conhecimentos hebraicos, egípcios, astronômicos e médicos, saberes milenares sobre nossa conexão com o universo e uns com os outros. A segunda ruptura significativa aconteceu no Concílio de Nicéia, também no século IV, quando o imperador Constantino organizou e editou os textos que formariam a base da tradição bíblica ocidental. Muitos livros foram removidos ou modificados, e sabemos disso porque alguns deles foram posteriormente encontrados em registros como os manuscritos do Mar Morto. Curiosamente, muitos desses textos antigos descreviam exatamente aquilo que a ciência começa a investigar agora: a relação entre as emoções humanas e a realidade ao nosso redor. Para compreendermos melhor essa conexão, precisamos diferenciar pensamento, sentimento e emoção. Muitas vezes, esses conceitos são confundidos, mas desempenham papéis distintos. Nos antigos mapas energéticos do corpo humano, como os chakras, os três centros inferiores estão associados às emoções primárias, como amor e medo. Emoções são forças poderosas, mas precisam de direcionamento. É aí que entra o pensamento, a lógica e a razão associadas aos centros superiores do corpo. Quando unimos o poder da emoção com a direção do pensamento, criamos o sentimento. Esse sentimento, gerado no coração, é a linguagem que se comunica com o campo energético que permeia tudo. Hoje, os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre a melhor forma de descrever esse campo. Alguns o chamam de holograma quântico, outros de mente da natureza, enquanto Stephen Hawking se referia a ele como a mente de Deus. Independentemente do nome, a ideia central é a mesma: existe uma teia energética interligando toda a criação, e é através dos nossos sentimentos que nos conectamos a ela. Curiosamente, as tradições espirituais antigas não apenas reconheceram essa conexão, mas também deixaram instruções detalhadas sobre como utilizá-la. Nos anos 80, como engenheiro atuando na indústria de defesa e aeroespacial, comecei a explorar esses conceitos sob uma perspectiva científica. Essa busca me levou a alguns dos lugares mais incríveis do planeta, desde os templos do Egito e as montanhas dos Andes até os planaltos da China e do Tibete. Em cada cultura, encontrei fragmentos de um conhecimento ancestral, ensinando como alinhar pensamentos e emoções para moldar a realidade à nossa volta. Como engenheiro, ao estudar os princípios dos que vieram antes de nós e as informações que deixaram sobre nossa relação com o mundo, percebi que essa antiga tecnologia, que hoje chamamos de oração, poderia estar mais preservada em lugares menos influenciados pela civilização ocidental. Com essa ideia em mente, em 1998, iniciei uma jornada às terras altas da China Central e ao Tibete. Durante essa expedição, visitei 12 mosteiros e 2 conventos, conversando, por meio de intérpretes, com aqueles que vivem esses princípios diariamente. A grande vantagem de visitar um lugar como o Tibete é que sua cultura continua viva. Podemos explorar templos no Egito ou ruínas maias em Yucatán, e embora sejam fascinantes e repletos de informações, as civilizações que os construíram já não existem mais. Assim, no máximo, apenas especulamos sobre o significado do que deixaram. No Tibete, porém, é diferente. Podemos perguntar diretamente às pessoas que ainda praticam esses ensinamentos. Foi lá que tive a oportunidade de conversar com o abade de um dos mosteiros. Perguntei, por meio do tradutor, a mesma questão que fazíamos a todos os monges e freiras, quando os vemos orando por 12, 14, 16 horas seguidas, realizando mudras, recitando mantras, tocando sinos, tigelas, gongs e entoando cânticos. O que acontece internamente? O que vocês experimentam dentro de si? O abade me olhou e sorriu. Gosto de pensar que ele riu comigo, mas talvez estivesse rindo de mim. Então, respondeu, você nunca viu uma oração, porque uma oração não pode ser vista.
O que você viu foram apenas as ações que realizamos para criar um sentimento dentro de nós. E o sentimento é a verdadeira oração. Depois, ele me devolveu a pergunta: e na sua cultura, como vocês fazem isso? Naquele momento, reflete sobre como a oração é compreendida no Ocidente. Quando perdemos os textos que explicavam como a emoção e o sentimento nos conectam ao universo, passamos a acreditar que a oração está apenas nas palavras. Pensamos que, se repetirmos frases específicas um determinado número de vezes, no momento certo, a oração estará feita. No entanto, existe um tipo de oração que vai muito além das palavras. Pesquisadores ocidentais identificaram 4 formas de oração amplamente praticadas. A primeira é a oração coloquial, uma conversa informal com o divino, como quando alguém pede: Deus, por favor, me ajude a chegar ao posto de gasolina antes que o tanque esvazie. A segunda é a oração peticionária, em que se faz um pedido, como: Querido Deus, conceda-me a cura. A terceira é a oração ritualística, aquelas repetidas diariamente, como Deus é grande ou agora eu me deito para dormir. A quarta é a oração meditativa, em que a pessoa simplesmente sente uma presença e se conecta ao silêncio. Contudo, existe um quinto tipo de oração, pouco descrito no Ocidente, que foi exatamente o que o abade tibetano explicou: a oração baseada no sentimento. Segundo ele, não devemos orar pedindo algo como se não existisse, mas sentir como se já fosse realidade. Nesse estado de sentimento profundo, falamos com o universo e permitimos que ele nos responda. Em vez de suplicar por paz, devemos nos conectar com o sentimento de paz já presente. Em vez de pedir por cura, devemos sentir como se a cura já tivesse acontecido. É essa fusão entre pensamento e emoção que ativa as forças ao nosso redor. No início dos anos 90, tive a chance de ver esse tipo de oração em ação. O sudoeste dos Estados Unidos enfrentava uma das piores secas da história, e um amigo nativo americano me convidou para acompanhá-lo em uma oração pela chuva. Caminhamos por uma vasta extensão de deserto até chegarmos a um antigo círculo de pedras, construído por ancestrais há tanto tempo que ninguém mais sabia sua origem. Lá, meu amigo tirou os sapatos, entrou no círculo e começou sua oração. Ele reverenciou seus antepassados, saudou as 4 direções, juntou as mãos em silêncio por alguns momentos, em seguida, disse: Estou com fome, vamos comer. Surpreso, perguntei: Mas você não ia orar pela chuva? Ele sorriu e respondeu: Se eu orasse por chuva, estaria afirmando que ela não existe. E se eu reforço essa ausência, como poderia atraí-la? Curioso, perguntei o que ele fez enquanto fechava os olhos. Ele explicou: Eu senti a chuva caindo sobre nossa aldeia. Senti o cheiro da terra molhada e das casas sendo banhadas pela água. Senti a lama sob meus pés descalços. Dentro de mim, a chuva já estava acontecendo. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Uma mudança inesperada nos padrões climáticos fez com que uma tempestade se formasse sobre o deserto. Choveu durante toda a noite e o dia seguinte, inundando vales e estradas. Liguei para meu amigo e perguntei: Está chovendo tanto que as estradas estão fechadas? O que está acontecendo? Ele ficou em silêncio por um momento e respondeu: Essa é a parte da oração que nunca entendi completamente. Não posso afirmar que sua oração causou a chuva. Mas quando vemos esse padrão se repetir inúmeras vezes, torna-se impossível ignorar a conexão entre sentimento e realidade. Essa ideia foi testada cientificamente em 72 estudos conduzidos em 24 cidades dos Estados Unidos. Pessoas foram treinadas para gerar sentimentos específicos de paz e distribuídas estrategicamente por essas cidades. Os resultados mostraram que, quando um número suficiente de indivíduos sustentava esse estado de sentimento, a taxa de criminalidade diminuía. Talvez,
Ao aprendermos a sentir como se nossos desejos já tivessem se concretizado, possamos compreender melhor o imenso poder que existe dentro de nós. Os famosos estudos de meditação transcendental, MT, realizados no início dos anos 70, documentaram um fenômeno interessante. Enquanto um grupo de pessoas experimentava um profundo estado de paz em determinadas comunidades, observava-se uma redução mensurável nos índices de criminalidade, incluindo crimes violentos e acidentes de trânsito. Em Chicago, por exemplo, a Bolsa de Valores apresentou um crescimento significativo durante esse período de oração e meditação coletiva. Contudo, ao cessarem essas práticas, as estatísticas se inverteram, confirmando o padrão em múltiplos experimentos. Esses achados foram aplicados em uma pesquisa mais ampla, publicada em 1988, conhecida como o Projeto de Paz Internacional no Oriente Médio. Durante a guerra entre Israel e Líbano nos anos 80, grupos treinados para sentir paz foram posicionados nas regiões afetadas pelo conflito. Os pesquisadores designaram esses períodos como janelas de oração e, surpreendentemente, verificou-se que as atividades terroristas e os crimes violentos diminuíram significativamente. Visitas a hospitais também apresentaram redução. Os experimentos foram replicados em diferentes momentos do dia, dias da semana e fases do mês, eliminando variáveis como fins de semana ou ciclos lunares, demonstrando um padrão consistente. Embora a ciência não tenha uma explicação definitiva para esse efeito, os dados estatísticos confirmam que ele existe. Descobriu-se que o impacto coletivo da paz se inicia quando um certo número de pessoas participa simultaneamente desse processo. Esse número é representado pela raiz quadrada de 1% da população. Por exemplo, em uma cidade de 1 milhão de habitantes, basta calcular 1% desse total e extrair a raiz quadrada para determinar quantas pessoas são necessárias para gerar esse efeito. Quanto mais participantes, maior a influência observada. No final dos anos 90, um experimento documentou o poder da oração na cura. Foi filmado um procedimento em um hospital na China, onde uma mulher diagnosticada com câncer de bexiga inoperável foi submetida a uma abordagem alternativa. Durante a sessão, 3 praticantes treinados entoavam palavras de afirmação, reforçando a ideia de que a paciente já estava curada. Em tempo real, observou-se, por meio de um ultrassom, o tumor desaparecer em menos de 3 minutos. Os praticantes não combatiam a doença, mas concentravam-se na imagem da paciente plenamente saudável, e seu corpo respondeu a essa intenção. Esses princípios também foram aplicados em experiências de oração coletiva, envolvendo milhares de pessoas conectadas pela internet em um momento específico. Durante esses períodos, estatísticas demonstraram reduções em crimes e conflitos armados. Um estudo da Universidade de Princeton, através do Projeto de Consciência Global, documentou alterações mensuráveis no campo da consciência durante esses eventos. Pesquisas do cientista Masaru Emoto aprofundaram ainda mais essa relação entre emoções e a realidade física. Seus experimentos demonstraram que a água, que compõe mais de 70% do planeta e do corpo humano, responde a emoções humanas. Quando exposta a sentimentos positivos, a água cristaliza-se em padrões belos e simétricos. Em contraste, a água contaminada ou submetida a emoções negativas formava estruturas desorganizadas e caóticas. Em um experimento, crianças e pais expressaram amor e gratidão a um frasco de água altamente poluída, e, posteriormente, ao ser congelada, essa água passou a formar cristais belos e simétricos. A ciência começa a compreender que o campo de consciência é holográfico, ou seja, cada parte reflete o todo. Pequenas ações, como nossas emoções diárias e interações cotidianas, comunicam-se com esse campo e moldam a realidade que experimentamos. Dessa forma, cada um de nós influencia o mundo, conscientemente ou não. Ao entendermos esse princípio, podemos redefinir a oração não como um ato isolado, mas como um estado de ser. Quando sentimos paz e harmonia dentro de nós,
contribuímos para manifestá-las no mundo ao nosso redor. Esse conhecimento nos lembra que somos parte de um todo interconectado e que, ao cultivarmos amor, compaixão e gratidão, ajudamos a construir uma realidade mais pacífica e harmoniosa para todos.